Oi, amados. Agora eu quero falar nesse meu canal Falando Sério. Eu quero falar sobre testamento. Uma palavra que a maioria dos cristãos que eu conheço não conhece o significado dessa palavra. No dicionário Aurélio, no dicionário prático, quero dizer, que está aqui em minhas mãos, diz assim: testamento, substantivo masculino, é aquele a quem, não, testamento, substantivo masculino, disposição automática da última vontade de um morto. Então, testamento quer dizer disposição autêntica da última vontade de um morto. E existe dois tipos de testamento, segundo a minha concepção. Um testamento simples, aonde o morto deixa os seus bens para uma ou mais pessoas, deixa assim a pessoa os seus bens. Testamento simples. E tem o testamento condicional. O testamento condicional é aquele em que o morto ele deixa o testamento, deixa os bens para uma pessoa ou umas pessoas, mas ele diz, ele deixa condição. Então, é o testamento simples e o testamento condicional. Na Bíblia, nós temos dois testamentos: o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Eu quero falar do Novo Testamento. Jesus, ele nos deixou um testamento. O Novo Testamento é um testamento condicional. Né? Nós teremos que cumprir algumas partes. Aquilo que foi a vontade do morto, para que possamos usufruir do que ele deixou para a gente. Então, eu observei que no Novo Testamento, Jesus, ele deixou algumas condições. Por exemplo, aquele que crê e for batizado será salvo. Então, a salvação que nós lemos no testamento de Jesus, ela está condicionada. Primeiro, aqui temos fé. É aquele que crê e for batizado será salvo. João Batista, pregando no deserto, ele disse que o reino dos céus é conquistado com esforço. Se formos observar, irmãos, cada passagem do Novo Testamento, cada passagem que fala de salvação, ela mostra que o Novo Testamento é condicional. Não é para todos. Não é de uma forma simples.
Bem, eu vou ler o testamento de Jesus. Jesus deixou para mim a salvação. Como diz aí, eu sou filho do rei. Tudo bem, sou filho do rei. Eu tenho direito. Não é bem assim não. Porque a cada passo Jesus fala. Outra coisa que Jesus diz é: amai-vos, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso é uma condição. Jesus deixou um monte de mandamentos no seu testamento. Um monte de coisas que diz que tenhamos que fazer para merecermos o reino do céu. Paulo disse que a salvação é pela fé e pela graça. Está no testamento que nós, para sermos salvos, além de termos fé, ainda ficamos dependentes da graça do Senhor para ser salvo. Eu converso com certas pessoas e elas acham que a salvação já é garantida. Eles esquecem que o Novo Testamento é condicional. Que a salvação está em respondermos, cumprirmos essas condições. Não vou me alongar muito, mas pediria aos irmãos que a partir dessa mensagem começassem a pesquisar o Novo Testamento e fosse marcando na Bíblia aonde estão as condições. Aonde estão as condições para ser salvo? Aonde está dizendo que a salvação está dependendo daquilo? Porque o Novo Testamento, como eu já disse, não é simples, é condicional. Então, para ficar assim bem mais claro, deixa eu contar um caso verídico que chegou ao meu conhecimento. Um casal que tinha, não sei se tinha 1 ou 2 filhos, eles fizeram um testamento. Eu não sei por que razão, não sei se a vida deles era uma vida de risco, eu não sei qual a situação, mas deixaram um testamento. Para um filho, para esse filho que eu conheço, eles deixaram o seguinte testamento: que o dinheiro, os bens destinados a esse filho seria condicional. Primeiro, ele teria que se formar. Ele teria que fazer uma especialização 3º grau. Tem que se formar. Eles disseram que? Disseram que ele teria que se formar. Assim que ele se formasse, ele levaria o diploma dele lá no testamentário e ele passaria a tomar posse dos seus bens. Não cumprindo esse regulamento, ele não teria acesso ao dinheiro, pelo menos em algum tempo. Eu não lembro o tempo determinado. Mas aí eu quero deixar bem claro que testamento pode ser simples ou condicional. Então, irmãos,
sabendo disso, vão meditar mais na palavra de Deus. Toda a Bíblia é verdadeira. Desde Gênesis, primeiro capítulo de Gênesis, né, até o último capítulo da Bíblia, que é Apocalipse. Tudo é válido. Tudo é verdadeiro. Mas para nossas, que precisamos saber, para nossa salvação, está no Novo Testamento. Então eu quero frisar mais uma vez o que é testamento. Testamento, deixa eu ver aqui, o que é testamento. Era para ter, na época, ter fechado o livro. Testamento. Frisar bem aqui o que é testamento. 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 Disposição autêntica da última vontade de um morto. Então Jesus, ele tem a vontade de que cada um se salve. É da vontade de Jesus. Ele nos deixou a salvação. Jesus nos comprou, né, a preço de sangue. Mas ele disse, vou deixar o meu testamento. Deixo a minha palavra eu vos dou. A palavra de Jesus é o testamento, aonde nós precisamos estudar e conhecer. Um exemplo, eu não tenho parente nenhum, assim, que tenha dinheiro. Nem eu tenho dinheiro para deixar para ninguém. Mas se eu tivesse algum parente rico e ele tivesse me deixado um testamento, eu iria fazer o possível para conhecer esse testamento, para saber o que foi que ele deixou, em que condições que ele deixou. Eu ia procurar saber se o testamento dele seria simples ou seria condicional. Qualquer um de nós faríamos isso. Se amanhã você for chamado também para um outro estado, e, um parente seu já faleceu, ele deixou um testamento. Você teria a curiosidade e o interesse de procurar saber que testamento, quem está escrito no testamento. O que foi que ele deixou para você? Para encerrar, eu vou contar uma ilustração muito interessante. A falta, o que faz a falta de conhecimento. Jesus disse que meu povo peca por falta de conhecimento. Meu povo erra por falta de conhecimento. Veja bem, uma certa mulher trabalhou por vários anos na casa de uma condessa. Muitos anos. E essa condessa gostava muito dela. Um dia essa condessa veio a falecer. Mas antes dessa condessa falecer, a condessa deu um quadro para ela. E ela pegou aquele quadro, ela achava bonito, ela foi embora da casa, não quiseram mais nada da casa, e ela pendurou aquele quadro na parede. Mas ela soube que a condessa tinha feito um testamento. Mas ela nunca se interessou. Talvez ela não dissesse, eu sou empregada, ela é deixada para mim. Não soube tomar conhecimento do testamento. E desapareceu, sumiu. Perdão. Chegou um dia que essa mulher morando praticamente num pântano, numa casa de caixote, numa tremenda miséria, numa vida miserável. Ficou doente. Ficou doente, sem recurso, acamada,
podia nem levantar mais. E uma pessoa penalizada, a pessoa ficava com pena dela, estava penalizada, chamou um médico para fazer uma ação de caridade para ela. E chegando lá, o médico examinou essa mulher e viu que ela estava numa situação muito precária, uma cara de caixote, se alimentando mal. Ele ficou penalizado daquilo e começou a examinar a casa da mulher de coração partido. Meu Deus, por que tanta miséria? Por que tanta pessoa vive uma vida assim miserável? Aí ele olhou assim para a parede, ele viu um quadro, ele achou bonito. Ele falou assim, que quadro bonito. Ela disse assim, eu trabalhei com a condessa e ela me deu esse quadro. O médico falou, condessa? O médico disse, poxa, uma condessa não ia ter um quadro qualquer. Eu posso examinar esse quadro? Eu disse, pode. Ele pegou, olhou o quadro, ele não era nenhum conhecedor de arte. Fui para ela assim, eu posso levar esse quadro para ser examinado? Ela disse, pode, olha, mas por favor, me traga de volta. É tudo que eu tenho de lembrança da minha menina, da minha amiga condessa, que eu praticamente criei. O médico foi e levou para um avaliador e descobriu que aquele quadro valia uma fortuna. E ele veio, voltou ansioso para contar àquela mulher que ela não tinha necessidade mais de viver naquela pobreza, naquela calamidade. Nisso, veio à tona, souberam disso, nesse negócio de quadro, vieram a saber que aonde ela estava e que ela ainda vivia. Aí sim, o testamenteiro mandou que ela fosse lá falar com ele. E sabe o que aconteceu, amados? Aquela senhora, a condessa, deixou para essa mulher, além do quadro, uma pequena fortuna. Deixou para ela um salário altíssimo, onde ela podia pegar todo mês uma quantidade para ela viver bem o resto da vida. Mas por desconhecer os seus direitos, por desconhecer o testamento, aquela mulher viveu uma miséria, viveu na miséria, viveu na pobreza profunda. Assim, irmãos, somos nós, os crentes, que não procuramos conhecer a verdade de Deus, o testamento, a vontade de Jesus para nossas vidas. Portanto, fique ligado, procure ler a Bíblia, pesquisar o Novo Testamento, que o Novo Testamento é que contém a chave para o céu. Busque conhecer o que Jesus, quais condições que Jesus deixou para nós, para termos direito à salvação. São muitas, eu não vou citar todas elas aqui, mas a Bíblia está à disposição de todos, para que possa estudar, pesquisar e conhecer o que Jesus deixou de melhor para a gente, para o ser humano, que foi a salvação. Só que essa salvação está no testamento e é condicional. Eu agradeço a Deus mais uma vez por esse vídeo. Espero ter ajudado os irmãos. Se os irmãos discordarem de alguma coisa, não tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição para esclarecer, para conversar, para conhecer você que está ouvindo esse vídeo e queira bater o papo comigo. Eu não tenho assim muito conhecimento, mas posso buscar
ainda um pouco mais de conhecimento, só para esclarecer as dúvidas daquele que tiver. É só nesse assunto, todos os assuntos, se o irmão tiver dúvida, pode me consultar, pode me contactar pelo meu e-mail. E daí o prazer imenso de conversar, de explicar aos irmãos o pouco que eu sei, e aí algumas dúvidas eu irei buscar para esclarecer os irmãos. Muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus abençoe as nossas famílias, e que Deus ensine o caminho a vocês e a mim da salvação. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém.